não temas, não te atemorizes. Deuteronômio 31, versículo 8. Amém. Quem é que eu convido para? Convido o vereador Miguel para secretariar a casa. Sexta sessão legislativa ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa de Félix Araújo, em 25 de agosto de 2015. Expediente: atas da 64ª sessão legislativa ordinária, realizada em 19 de agosto de 2015. Projeto de resolução número 026/2015, de autoria do vereador Murilo Galdino, concede medalha de honra ao mérito municipal à senhora Eneida Agra Maracajá e dá outras providências. Projeto de número 329/2015, de autoria do vereador Napoleão Maracajá, altera a redação do artigo 94 do Estatuto do Servidor e dá outras providências. Projeto 330/2015, de autoria do vereador João Dantas, denomina de Rua Tenente Adriano Maia Diniz, uma das novas ruas de Campina Grande, e dá outras providências. Lido, senhor presidente. Aqui o expediente. Leia aí a justificativa. justificativa. Justificativa de ausência. Senhor presidente, vimos pelo presente informar e justificar a ausência do vereador José Costa Aragão Júnior, a sessão legislativa ordinária e a audiência pública do dia de hoje, 25 de 8 de 2015, pois o mesmo encontra-se sob atestado médico, como comprovado em anexo. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa de Félix Araújo, em 25 de agosto de 2015. Lido, senhor presidente. Aqui o expediente, abro o pequeno expediente com a palavra o vereador Miguel Rodrigues. Senhor presidente Orlandino Farias, é sempre uma honra falar esta tribuna em uma sessão presidida por Vossa Excelência. Senhores vereadores, jornalistas aqui presentes, assessores desta casa, estudantes, professores aqui presentes. Eu venho nesta tribuna registrar um dia muito importante para todos nós brasileiros, vereador presidente Nelson Gomes. O Dia do Soldado, 25 de agosto, o Dia do Soldado, esse ser humano, esse profissional, esse guardião que é muito importante para a nossa sociedade. É um ator da nossa história que jamais será esquecido pela sua participação na conquista de fronteiras, na conquista de uma sociedade organizada. O soldado que se dedica à defesa da sociedade, o soldado que vai à guerra e deixa a sua família e não tem a certeza que vai voltar vivo, vereador João Dantas. O soldado em nível de Forças Armadas e o soldado, doutor Olímpio, o soldado das polícias militares deste país, que também sai de casa para labutar em defesa de uma sociedade organizada, de uma sociedade controlada pelo Estado. Esse agente do Estado que tem como missão defender a integridade física e moral dos membros da nossa sociedade. Então, aqui
Fica esse registro e parabenizo todos os soldados brasileiros e todos os soldados do mundo, dos exércitos, das polícias militares, enfim, esse profissional muito importante para a nossa segurança. Muito obrigado. Não tendo inscrito no pequeno expediente, para usar o grande expediente, o vereador Olímpio Oliveira. Desculpe, João Danta, o primeiro. Aqui uma garrafa. Senhor presidente, vereador Antônio Pimentel Filho, senhores vereadores, imprensa aqui presente, funcionários da casa, campinenses que nos honram com as suas presenças em nossas galerias na manhã de hoje, e, sobretudo, essa juventude, certamente estudantes, universitários, né, que nos alegram com as suas presenças na manhã de hoje, nesta Casa Legislativa, nesta Casa do Povo. Senhor presidente, na tarde de ontem, a Comissão Parlamentar de Inquérito, denominada de a CPI do Tesoureiro, esteve neste plenário reunida mais uma vez, com as presenças, a nossa presença, a presença do vereador relator Alexandre do sindicato e o vereador membro Rodrigo Ramos. E já realizamos em torno de 4 sessões. A sessão administrativa de instauração dessa CPI e mais 3 sessões ordinárias. Eu devo dizer a esta casa que Campina Grande vive um momento ímpar, né, na vida do parlamento, na sua vida político-administrativa, né, quando esta casa teve que se manifestar com a instauração desta Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo fato de que graves denúncias foram feitas e publicizadas por um ex-tesoureiro da Prefeitura Municipal de Campina Grande, que, em denúncia a uma das maiores empresas de comunicação do Brasil, a Folha de São Paulo, né, fez denúncias das mais graves, das mais contundentes contra a gestão, as 2 gestões do ex-prefeito veneziano Vital do Rego II Neto. E eu devo dizer a todos que essa CPI, ela começa a tomar corpo, ela começa a se fortalecer. Primeiro porque a imprensa, desde o primeiro momento, ou desde os primeiros momentos, passou a divulgar as denúncias do ex-tesoureiro Renan Farias como uma denúncia das mais graves, denúncias nunca vistas na história administrativa e política de Campina Grande. Eu diria, vereador Buchada, que esta CPI, ela marca um tempo da história política e constitucional de Campina Grande, desde que Campina Grande deixou de ser intendência municipal, passou à prefeitura, né, e que Campina Grande passou a contar com um poder legislativo, né. Mais uma vez, eu abro um parênteses aqui no nosso pronunciamento para fazer uma saudação a essa juventude, né, que ocupa as nossas galerias na manhã de hoje, o que nos alegra muito, porque nós estamos aqui diante do futuro da nossa cidade, né, diante do futuro do nosso país. Estão nas mãos dos jovens, dos adolescentes, das crianças, dos estudantes, dos secundaristas, dos universitários, né, o futuro desta nação. Então, sintam-se à vontade nesta casa. Nós agradecemos a presença de todos vocês, dos professores também, que os acompanham, e dizer que será sempre muito bom recebê-los
sempre que essa casa esteja realizando as suas sessões. Até mesmo porque vocês passam a tomar conhecimento com mais, assim, presença, podemos assim dizer, de como funciona o Poder Legislativo e a importância de uma Câmara Municipal de Campina Grande para qualquer das cidades do nosso Brasil e qualquer uma das cidades do mundo que tem o seu corpo legislativo eleito pelo povo para discutir os seus problemas. Mas eu continuo aí, senhor presidente, vereador Ivan Batista, a falar da CPI, a CPI do Tesoureiro. Essa CPI, ela passa a representar para esta cidade a maior atividade nesse campo, né, da fiscalização, na busca de provas, né, que dê exatamente sustentação ou não ao que foi dito, ou que está sendo dito pelo ex-tesoureiro Renan e pelas provas documentais também que já se encontram em nossas mãos, nas mãos da CPI, e existem casos, vereador Miguel Rodrigues, Olímpio Oliveira e Vaninho, que é de assustar a qualquer um dos cidadãos campinenses. Um empenho no valor de R$ 2.300, pago por R$ 2.300, onde ocorreu, vereador, a falsificação de um extrato de contas, onde colocaram o numeral 10, a dezena, 10, né, à esquerda, e aquele valor que seria R$ 2.300 passou a ser R$ 102.300. R$ 2.300 foi pago pelo prefeito veneziano a essa prestadora de serviço, e R$ 100.000, pasmem os senhores, as senhoras, a juventude aqui presente, o quanto é grave essa situação. R$ 100.000 saiu, então, da tesouraria da Prefeitura de Campina Grande para as mãos de pessoas alheias, né, aos serviços que deveriam chegar à população. E não para por aí, não. Agora, isso que está sendo dito aqui, desta tribuna, são fatos com provas documentais, de extratos bancários, né, do Banco do Brasil, crime contra a economia popular e contra o patrimônio público. Agora, em exemplos como esse, eu teria o dia inteiro, mas na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito que estamos presidindo, e que tem a participação do vereador Alexandre do sindicato como vereador, secretário relator, e o vereador Rodrigo Ramos como membro, nós estamos apurando tudo isso. E certamente que a nossa luta, Alexandre do sindicato, colega vereador, brilhante vereador, não se prende só a punir aqueles que desviaram esses recursos dos cofres e da tesouraria da prefeitura. Nós queremos esse dinheiro de volta. Dinheiro que foi investido em lanchas de luxo para navegação nas praias lindas do litoral paraibano, apartamentos de cobertura em edifícios de luxo na orla marítima, não só do estado da Paraíba, mas de outros estados, para a compra de carros de luxo, para a compra de motocicletas de 1.600 cilindradas, motocicletas de R$ 500.000, R$ 600.000, e a população teve esse prejuízo e não pode arcar com esse prejuízo, porque a CPI irá, Alexandre, do sindicato, apurar todas essas denúncias, e nós vamos, a partir da conclusão do relatório, ir em busca do patrimônio desses que desviaram o dinheiro do povo, para que o dinheiro volte para a tesouraria da prefeitura, de onde nunca deveria ter saído para fins escusos, imorais, ilegais, desonestos.
E esta CPI, Excelência, é uma CPI que ela irá sim mexer com toda a cidade, deverá sim mexer com toda a cidade. E nós já convocamos um ex-secretário de Finanças, o senhor Júlio César Cabral, e também a ex-presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura, a doutora Ana Loureiro, para que ela explique nesta casa como se deram essas licitações, esses pregões, essas cartas convites, essas cartas consultas que geraram o pagamento e os desvios desses recursos que saíram da tesouraria da Prefeitura Municipal de Campina Grande. E a minha missão na tribuna, na manhã de hoje, é a de convocar todos os colegas vereadores para que nos dias das sessões da comissão participem conosco. A CPI está formada pelos seus membros, mas não impede que os colegas vereadores venham ao plenário. Eu encerro o meu pronunciamento agradecendo a Vossa Excelência pelo alerta feito em tempo dessa tribuna, mas voltarei em explicações pessoais ou em alguma parte que tenha que fazer a algum colega que possa estar inscrito que deva ocupar o expediente para falar no grande expediente. Deixo dessa tribuna, Excelência, e agradeço a todos que me emprestaram os ouvidos para que eu pudesse, desta tribuna, falar daquilo que interessa ao povo de Campina Grande, daquilo que interessa aos campinenses. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Olimpo Oliveira. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, assessores parlamentares, amigos e amigas da imprensa, estudantada de Campina Grande, que torna o dia de hoje nesta casa muito especial. Sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, hoje é dia 25 de agosto. O vereador Miguel Rodrigues já fez aqui o registro do Dia do Soldado. E eu faço também o registro do dia de outro grande soldado da nação brasileira, que é o feirante. Hoje é dia do feirante. E como ex-feirante, eu só lamento não ter o que comemorar hoje, no dia do feirante Campina Grande. Mas essa é outra história e certamente amanhã nós haveremos de falar sobre o feirante, as feiras e as promessas não cumpridas nessa cidade. Mas o que me chama a atenção hoje é uma notícia que está estampada no portal da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Eu tenho tido muito cuidado de tudo aquilo que trago à tribuna. Me desculpem que estou chegando bom na casa e ficando doente por conta dessa geladeira, desse frigorífico que é esse plenário. É bom. Arranja uma aguinha aí, por favor, meu filho. Mas, senhor presidente, algo que chama a atenção no portal da Prefeitura de Campina Grande, e está lá estampado, quem quiser pode acessar, cerca de 800 deficientes
e aqui já começa uma agressão, né, porque esse termo deficiente é um termo arcaico, antigo, pejorativo. Cerca de 800 deficientes perderam a gratuidade no transporte coletivo por não renovarem a carteira. Semana passada nós discutíamos aqui, vereador Napoleão Maracajá, a respeito do transporte coletivo Campina Grande, a respeito do reajuste, o terceiro reajuste do transporte coletivo da passagem em Campina Grande. Tudo aqui em Campina Grande serve para reajustar a passagem do transporte coletivo. E quem é estudante, quem é trabalhador, sabe perfeitamente o peso que isso tem no orçamento da família, a cada reajuste que se tem na passagem de ônibus. Tudo serve para aumentar. Não teve um reajuste da energia elétrica. Eu não consigo ligar o reajuste da energia elétrica aos insumos utilizados pelos ônibus. Mas isso incide, sim, no reajuste da passagem do ônibus. Teve aumento de combustível, aumenta a passagem do ônibus. Agora, do outro lado, de outra sorte ou da má sorte, tudo aquilo que deveria baixar a passagem do ônibus, não baixa. E eu dizia aqui, 600 trabalhadores foram demitidos. 600 pais de famílias que trabalhavam como cobradores de passagem dentro dos ônibus foram demitidos. São 600 salários a menos que os empresários passaram a pagar. Isso não baixou a passagem do ônibus. A Prefeitura de Campina Grande deu uma isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza às empresas de ônibus. Não paga nada de imposto. Isso deveria baixar a passagem do ônibus, mas também não baixou. E esta semana, a partir de ontem, 800 do total de 2.572, 800 pessoas com deficiência não terão mais direito à gratuidade nos ônibus de Campina Grande. Agora, senhor presidente, o que me chama a atenção, o meu espanto maior, e eu vou ter que ir ao Ministério Público, é que tudo isso é feito ao arrepio da lei. Diz aqui na matéria da Prefeitura que essas medidas são adotadas de acordo com o cumprimento da Lei Municipal 1639 de dezembro de 87. Pasmem os senhores. Essa lei, ela foi revogada no dia 11 de dezembro de 2012. Podem abrir o portal da Prefeitura que está lá. O fundamento dos cortes estão na Lei 1639 de dezembro de 1987. A Lei 5.268, de 11 de dezembro de 2012, é uma lei de autoria do vereador Olímpio Oliveira, publicada no Semanário Oficial, promulgada pelo ex-presidente Nelson Gomes Filho. E esta lei, no seu artigo 9º, revoga a Lei 1639. Não, mas a STTP não tem conhecimento disso, não. Tem sim. Porque eu sou cuidadoso, eu sou zeloso. No dia 29 de julho de 2013, eu levei ao conhecimento a doutora Araci Brasil, minha amiga Araci Brasil, de que a lei estava revogada. Está aqui com o recebimento dela.
E no dia 29 de julho, recebido no dia 37 de julho, entreguei ao doutor Vicente de Paula de que a lei estava revogada. Hoje nós temos 800 e poucas pessoas com direito à deficiência, no mínimo, sem ter o direito. A lei antiga, João, ela dizia que para você ter direito à gratuidade, você tinha que comprovar dificuldade de locomoção. Tira do rol das pessoas com deficiência, pessoas que têm deficiência, mas que não têm dificuldade de locomoção. Por exemplo, um autista, uma deficiência severa, o autismo. Aparentemente, aquele cidadão, se olhando, não tem nada. Ele é autista. Essa lei 1636 deixa ele fora da gratuidade. Aí nós temos a seguinte situação em Campina. Você é considerado pessoa com deficiência para viajar a Paraíba toda, o Nordeste todo, o Brasil todo, mas na cidade que você mora, você não tem gratuidade. E vou encerrar, só para que vocês tenham uma noção de como é que a gente faz a coisa, com responsabilidade. Essa luta nós começamos a abraçar ao lado das pessoas com deficiência no ano de 2007. 2007, quem governava Campina Grande era o prefeito veneziano Vital do Rego, meu aliado. Foram cortados quase 1.000. Eu achei que não estava certo. Fui na STTP, tentei convencer o superintendente Derlópidas de que não estava certo. Ele manteve a decisão. Sabe o que foi que eu fiz? Eu fui ao Ministério Público. Eu, situação, vereador Fernando Carvalho, oposição. Fizemos lá um termo de ajustamento de conduta, obrigando a prefeitura. Então, João, isso aqui eu não vou deixar no esquecimento, não. Porque se no passado eu levei um governo que apoiava nesta casa, ao Ministério Público, para defender as pessoas com deficiência, ainda essa semana eu vou lá. Porque não é para que empresário continue lucrando mais e mais e mais que a gente vai deixar pessoas que precisam do benefício. Tem muitas mães, vereador Rodolfo Rodrigo, muitas mães que deixaram de levar os filhos para o CAPS porque o filho tem uma doença mental, mas não tem dificuldade de locomoção. E aí nem ela tem a gratuidade, nem o filho tem a gratuidade, e ela deixou de fazer o tratamento do filho. Então nós vamos atrás disso aqui. Essa lei ela está revogada. Ou se respeita este poder que votou e revogou a lei, promulgou, porque o prefeito da época, essas leis são difíceis de prefeito promulgar. Mas foi promulgada, é lei, publicada no Semanário Municipal. E você ainda assim não considerar? Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Alexandre Sindicato. Senhor presidente,
Serei muito breve, não usarei os meus 10 minutos regimentais, que me permite o regimento da casa. Apenas subo à tribuna nessa manhã, saudando os colegas vereadores, saudar aos convidados à audiência pública dessa manhã, também aos estudantes que nessa manhã se encontram nessa casa, e muito nos alegra porque é necessário que os jovens vejam como é o funcionamento dessa casa, mas subo para fazer 2 registros. Um dos primeiros registros, senhor presidente, é que dê entrada no dia de ontem, pedir a Vossa Excelência que fizesse a leitura no expediente de hoje do nosso recurso CPI referente à FAP, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Vereador Miguel, professor Miguel Rodrigues, negou o nosso recurso e o nosso pedido de instalação de CPI. Nós fizemos um recurso, é um recurso bastante criterioso, mostrando mais uma vez a necessidade da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a verdadeira história ou o que está por trás do fechamento da ala pediátrica da FAP, e será agora no final de 2015. De sorte que fizemos o encaminhamento à mesa. Eu espero que, com a acessibilidade que tem Vossa Excelência, faça a leitura nessa manhã do expediente, já para que a comissão possa decidir, deixando bem claro aos colegas vereadores, à imprensa aqui presente, às pessoas do povo, que qualquer que seja o resultado, se negado esse recurso, nós iremos também aos tribunais pedir com que se instale a CPI da FAP. Eu tive no último domingo visitando uma jovem de 32 anos, que ela tem um sério problema de saúde, fez uma cirurgia de câncer, faz o seu tratamento na FAP, e ela dizia das dificuldades, e hoje a FAP tem até de ter seringas, o que também não justifica a ausência de medicamentos ou até mesmo de equipamentos, porque a FAP recebe uma quantia razoável de ajuda por parte do governo federal no ano passado, de emendas e ajudas do Estado e do município, são suficientes, eu creio, para pelo menos ter seringas na FAP. O que nos leva muito mais ainda é o que ficamos sabendo também das remunerações que recebem os diretores da FAP, e alguns, pasme, senhor presidente, alguns e se dizem, eu estou dizendo apenas o que falam, até que não tem um expediente tão longo assim na direção da FAP. Então, de sorte, eu espero que nessa manhã seja feita essa leitura. Mais uma vez, volto a agradecer os meus colegas vereadores, os 14 que assinaram, tiveram a coragem, a disposição de assinar o pedido de abertura de investigação, não porque a FAP, como instituição, ela deve ser preservada, deve ser mantida. Agora, nós, enquanto vereadores, representantes do povo, não podemos fechar os olhos a uma situação que está muito escura para nós e ainda não está bem claro a real intenção da FAP de fechar a sua ala pediátrica. Então, de sorte que espero a leitura já no expediente. Como falei, não iria usar os 10 minutos que me são regimentais, até para não fazer com que os nossos colegas vereadores e os convidados aguardem tanto tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu passo a palavra ao secretário, vereador Anderson, para que ele leia o pedido de recurso do vereador Alexandre sobre a CPI da FAP. Com a palavra, tudo. Leia tudo. O recurso? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, processo número 004/2015, Alexandre Pereira da Silva, Alexandre do Sindicato, no uso de suas atribuições constitucionais, vem, com respeito e acatamento de estilo, a presença de Vossa Excelência, apresentar recurso aos termos elencados junto ao parecer que foi em deferimento da abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, no tocante a investigar as causas para fechamento da ala pediátrica da Fundação Assistencial da Paraíba, FAP, pelos seguintes motivos.
Primeiramente, escorou-se o parecer do fato de ser a FAP uma instituição privada de caráter filantrópico e assistencial. Propalou ainda que a FAP é uma instituição privada e que não assiste competência a esta Casa Legislativa deliberar acerca de sua pertinência ou não, vez que nem todo fato determinado poderá ser objeto de intervenção de uma CPI. É necessária a existência de nexo entre o fato investigado e a competência legislativa da Casa Investigadora. Só um momento, vereador. Eu peço silêncio no plenário para que a leitura seja assimilada. Não, vereador. E a competência legislativa da Casa Investigadora, o que não se configura no presente caso. Essa foi a base e o ponto nodal que se amparou a ilustre procuradora para ser, pelo indeferimento do pretendido por este subscritor. Ouso discordar do respeitável parecer. Na realidade, a FAP não pode ser considerada uma instituição notadamente privada. Todo órgão sujeito a uma prestação de contas, com conselho deliberativo, e que recebe verbas de outros órgãos, sejam eles de públicos e ou privados, não pode ser considerado uma instituição totalmente privada. Mesmo não tendo fins lucrativos, deve ser considerado uma instituição pública, com personalidade jurídica do direito privado, o que é totalmente contrário ao anunciador nesse parecer. Vereador Alexandre. Por favor. Olha a parte que você quer que ler. Olha a parte importante. Nós passaremos uma cópia a todos os vereadores, antes de enviar para a Comissão de Justiça, e o vereador conclui com o pedido. Indaga-se, qual a necessidade da FAP, como órgão público e filantrópico, está encarcerando o acesso dos estagiários, deixando de aceitar a nomeação de conselhos e sequer perfazer reuniões que deveriam ser obrigatórias, segundo o próprio Estatuto, pelos depoimentos escolhidos. Outros casos, ali colhidos, foi do próprio então deputado Bruno Cunha Lima, que presenciou em loco uma espécie de fechamento branco, onde pessoas estão sendo impedidas de sequer entrar no hospital quando se trata de infantes e médicos sendo impedidos de internar. Pelo contido, requer a este respeitável presidente que venha albergar o presente recurso e, como consequência, a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, visando investigar as causas para fechamento da ala pediátrica da Fundação Assistencial da Paraíba, FAP, conforme requerimento número 937 de 2015, com a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, visando a apuração dos fatos graves que foram trazidos junto aos depoimentos das audiências públicas realizada na terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, realizada no dia 1º de junho de 2015, pelas 10h30, para que se esclareçam os pontos acima contidos e tomando as providências, ao final, que se achar de direito, com a 8ª de testemunhas, juntada de documentos, e caso venha a ser necessário, perícia contábil e administrativa. Campina Grande, 18 de agosto de 2015, vereador Alexandre Pereira da Silva. A presidência passa o recurso para a Procuradoria
da Câmara, já que foi a Procuradoria que emitiu o parecer. Vou caminhar. Encerraremos. Não tem quórum. Eu pediria as atas para que fosse apresentada. Pode ler. Ata da 74ª Sessão Legislativa Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa de Félix Araújo, realizada em 19 de agosto de 2015. Em discussão, atos de conhecimento, senhores vereadores. Não havendo que queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordar, levante-se. Aprovada por unanimidade. Senhores vereadores, antes de encerrar a presente sessão para que possamos abrir a audiência pública, eu quero lembrar aos senhores vereadores que hoje à noite terá uma sessão solene de entrega de medalha de honra ao mérito municipal ao senhor José Orlando da Silva Nunes, autoria do vereador Alexandre do Sindicato. Quinta-feira, às 10 horas, teremos uma audiência pública para discutir a greve das universidades estadual e federal de Campina Grande, às 10 horas da quinta-feira. Eu quero fazer uma explicação para alguns vereadores que possa ser que não tenha observado. As audiências públicas, sessões especiais, audiências públicas e assim por diante, a Câmara faz o papel oficial da Casa, enviando os convites às autoridades e a quem se relata o pedido. O trabalho de mobilização dessas sessões não é a cargo, a exemplo da de hoje. Eu tenho certeza que o vereador Anderson foi quem mobilizou todo o pessoal que está aqui. Não é? Tem vereador que está exigindo de funcionário aqui da casa que faça a mobilização. Ou a pessoa não entende que a mobilização faz parte dos vereadores, autores da propositura, a Câmara faz o papel oficial dela, de convidar oficialmente, através de convites, ou, inclusive, até por correio com AR e assim por diante. Esse é o papel da Casa. A de mobilização é do vereador. Então, quinta-feira teremos a sessão para discutirmos aqui essa questão da greve das universidades que estão prejudicando os alunos. Eu digo o seguinte, eu parabenizo, inclusive, os vereadores que requereram essa sessão, o vereador Gilvani Aragão, o vereador Anderson Maia e o vereador Miguel Rodrigues. É muito interessante que essa sessão sobre a greve dos professores na Universidade Estadual e Federal, porque a coisa é discutida, parece, de uma mão única, por uma via só.
ninguém se lembra de discutir a greve colocando como partícipe e prejudicado os alunos. Ninguém fala sobre a questão dos alunos principalmente os que moram fora da cidade de Campina Grande, e que os pais sustentam aqui sem aula. E que, inclusive, greves que fazem com que os estudantes percam o semestre inteiro, prejudicando, inclusive, sua vida profissional futura. É isso que nós temos que discutir aqui, além também da questão salarial dos professores, que é importante. Mas é preciso ver a greve como um todo. Raramente se conversa sobre essa questão. Qual é o nome do pessoal que vem? O pessoal tem? Estudante? É da onde? Nós agradecemos a presença de várias escolas estaduais, particulares, colégios e assim por diante, participar dessa sessão. Nós temos aproximadamente 200 cadeiras, talvez seja a Câmara, talvez seja o plenário que tenha mais condições de receber visitantes, é a Câmara de Campina Grande. Mas, mesmo assim, ainda nós ficamos muito alegres com a presença de vocês. Nós queremos encerrar a presente sessão e, em 5 minutos, abriremos a nossa audiência pública.